Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande quando fazemos um evento e encontramos a casa cheia. Ainda mais numa quinta-feira, com frio, igual está sendo agora. E é algo que eu sempre digo e nunca deixo de repetir. É muito importante a gente aprender, porque quando a gente aprende, a gente está na frente daqueles que não aprenderam, né? Então é legal, faz bem, e conhecimento é importante. E a oratória, para um advogado, é fundamental. Treinar, aprender. Quando eu era criança, minha dicção era péssima. O povo às vezes me chamava de tchu-tchu-tchu, porque eu falava, não entendia nada. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Aí eu fui treinando, fui aprimorando. Aí hoje eu faço palestra, dou curso, dou entrevista. A dicção ainda está ruim, mas melhorou. Então a oratória é fundamental que a gente aprenda. Hoje aqui eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar para isso. Eu agradeço o palestrante aqui, Bruno de Queiroz Paz e Silva, que veio abrilhantar a nossa noite, a nossa obsessão com a sua palestra aqui sobre oratória persuasiva para advogados, do contrato de honorários até a sustentação oral nos tribunais. Eu vou agora chamar a presidente da Comissão de Direito Penal, que propiciou essa palestra aqui para a gente, doutora Mariana Aparecida de Oliveira, que vai vir aqui em cima falar umas palavras e apresentar o nosso palestrante. E, mais uma vez, obrigado a todos. Vamos aprender um pouco, que é sempre bom. Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Mariana Oliveira, sou presidente da Comissão de Direito Penal, e eu quero agradecer o doutor Pedro Chagas, o doutor Wagner, toda a diretoria, né, por me ajudar e concluir a minha missão hoje aqui. Quero dar saudações ao doutor Breno Dores, o nosso palestrante de hoje. O Breno é tabelião de cartório, mentor em oratória, escritor e professor de Direito Empresarial. Então, pode vir aqui, doutor Breno Dores, preciso muito de oratória. Palmas para o doutor Breno. Boa noite, doutores e doutoras. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, uma quinta-feira. Quero fazer valer esses minutos que vocês estão aqui despendendo comigo. Sei muito bem do esforço de vocês, deixando suas casas, suas famílias, filhos, esposas, maridos, os seus. Então, minha vontade é que vocês saiam daqui com o conhecimento prático para começar a implementar amanhã. Imediatamente. Regras básicas de oratória. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Foi feita uma pesquisa recentemente no LinkedIn, o aplicativo LinkedIn. Chegou-se à constatação de que 85% dos entrevistados entendem que a boa comunicação é importante para o crescimento profissional. Harvard Business Review, a revista de negócios de Harvard, fez também uma pesquisa, concluiu que existe 50% mais de chance de alguém ser promovido quando se tem uma boa oratória. A escola de negócios, Harvard Business School, diz que profissionais de alto nível usam 60% a 80% do seu tempo com a comunicação. A Universidade de Stanford afirma que profissionais que se comunicam melhor são tidos como mais confiáveis. Instituto Gallup, e essa é a mais surpreendente, fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 7 entre 10 pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Chega para uma pessoa e fala assim, você prefere falar em público ou morrer? Fala, morrer, é claro.
Diante disso tudo, eu quero dizer para vocês, parabéns por dar importância para um dos instrumentos de trabalho de nós, juristas. A palavra escrita e a palavra falada. Aristóteles diz que a oratória tem uma função muito clara, a persuasão, o convencimento. Ele vem e escreve um livro Retórica, nós vamos utilizar esse livro em alguns momentos aqui. E é disso que os juristas, eu também me incluo, advoguei de 2004 até 2010, fiz audiências, sustentações orais, despachos com juízes, tete a tete com serventuários, tete a tete com advogados de partes contrárias, clientes, potenciais clientes, networking. Eu me formo em 2003 e vou cumprir um sonho. Vou morar 1 ano na Inglaterra. Retorno em 2004. De 2004 até 2010 advogo, como eu disse. Em 2010 eu passo no concurso de cartório, 6º concurso, assumo uma pequena serventia, e depois passo também no 8º concurso e assumo a serventia de General Salgado. Sou tabelião de notas e protesto em General Salgado. Momento em que eu começo, então, a lecionar direito empresarial, a matéria que todos amam, só que não, né? Títulos de crédito. Ah, Val, eu amo. Endosso. Que top. Leciono de 2003 em diante, 13 em diante. E em 2018 desenvolvo, estruturo um curso de oratória para ensinar, naquele momento, principalmente estudantes de direito e advogados recém-formados. Principalmente aqueles que têm cólicas psicológicas. Né? Eu vou falar. Não, melhor não. Já sei, vai ser sensacional falar isso. Não vou falar, não. Isso é do cotidiano, era do cotidiano da faculdade que eu lecionava, a faculdade de Votuporanga. E chego no momento atual com a convicção de que quem não sabe falar, quem tem medo de falar, que não se esforça por se expressar, está perdendo oportunidades de crescer na carreira, de fechar mais contratos. Diante de tudo isso, eu vou sintetizar aqui em 5 leis, 5 postulados fundamentais. Quem quiser anotar, pode anotar, mas no final vai ter aqui para vocês um mapa mental que eu vou disponibilizar para vocês, que sintetiza tudo aqui que vai ser dito. São 5 leis fundamentais. Vamos começar com a primeira? Vamos. Então vai. Primeira lei. Modulação de voz. Eu vou sintetizar a modulação de voz com a que eu escrevo no meu livro, que está aqui, depois eu vou sortear para quem quiser participar do sorteio. A modulação de voz ela é sintetizada com a lei que eu chamo de negrito itálico sublinhado. Lei do negrito itálico sublinhado, porque ela se assemelha ao nosso instrumento de trabalho, que é a escrita. Nós fazemos petições, e-mails, memorandos, memoriais, tudo que é do nosso dia a dia. E negritamos, colocamos em itálico e sublinhamos, tudo que é importante. Porém, quando nós vamos falar e nos expressar, em muitas situações nós não damos ênfase nos principais pontos da nossa fala e do nosso discurso. É dizer com negrito, com ênfase, como quem dá importância para uma frase. Esse é o negrito itálico sublinhado, que é o apelido aqui, que eu dei nome. Começa assim, esse estudo. E aí nós passamos por 4 subtópicos. Dicção, entonação, velocidade e silêncio estratégico. Quando nós falamos de entonação, nós estamos falando de altos e baixos. Quando nós falamos de dicção, nós estamos falando de clareza no momento de falar. A velocidade é quando você acelera ou quando você reduz. Como quem brinca com a fala.
Pensa assim, no seu discurso, na sua sustentação oral, na sua audiência, você coloca um colorido na sua fala. Ao passo que aqueles que somente leem, ou leem muito, ou costumam ter um único tom de voz do começo ao fim, trazem uma cor branca e preta, opaca, para o seu discurso. Daquelas que dá sono. Então, o negrito, itálico e sublinhado é assim, sinônimo de colorido para o seu discurso. Entende? Então, como que eu posso, no dia a dia, colocar isso em prática, exercitando a leitura em casa, no escritório? É colocar o seguinte exercício. Vamos pensar no soneto da fidelidade. Vou trabalhar a dicção. Então, vou trabalhar sobre a articulação. De todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, está tendo sobre a articulação. Para quê? Para exercitar minha clareza. Veja, eu estou lendo. Eu estou exercitando falar melhor. Ou então a velocidade. De todo o meu amor seria atento antes de contar os zelos sempre tanto que mesmo em face do maior encanto, mas entenderam? Chega a travar, aí você volta. De todo o meu amor seria atento antes de contar os zelos sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele mais se encante o meu pensamento. Quem tem essa facilidade, locutor de rádio, que narra futebol, você entende tudo o que ele fala. Então, se preciso for você acelerar numa audiência, você dá conta. Você fala, tem gente que fala com muita facilidade, com uma velocidade enorme. Até quando não precisa. Você fala devagar, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Ou então, a entonação. E aqui eu chamo a atenção para a leitura com a entonação, com o colorido de quem recita, por exemplo, uma poesia, somado ao silêncio estratégico. O silêncio estratégico é aquele que permite que você respire de uma maneira mais curta nas vírgulas e de uma maneira maior, mais intensa no ponto final. Assim como a tia do pré ensinou a gente. E aí você dá aquele colorido. De todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. São exercícios diferentes. E o silêncio estratégico é aquele que muitos, talvez isso seja uma das grandes dificuldades dos meus mentorados, dos meus alunos de oratória, é ficar à vontade com o silêncio. Não ter medo do silêncio. Porque o silêncio traz autoridade para o discurso. É como quem diz, preste atenção que daqui a pouco eu vou melhorar. Você causa suspense naquele que ouve. E, de novo, nosso instrumento de trabalho, e eu me incluo nisso, porque eu tenho que ser persuasivo no fechamento dos meus contratos, daqueles que vão fazer escrituras públicas comigo. Às vezes precisa. Então, o instrumento 2, 1 é escrita, 2, ou inverte, talvez o 2 seja mais importante. Se eu for olhar a origem do direito, ele é muito, muito falado. Nós temos 3 tipos de vozes fundamentais. O primeiro tipo de voz é chamada voz de ouro. A voz de ouro é aquela que você implementa um tom de voz um degrau mais alto, ou 2 até. São aqueles momentos em que você vê a atuação de advogados criminalistas no tribunal de júri. Ou então em discursos inflamados de políticos. Nós temos gestos largos nesses tipos de discurso, porque a intenção da voz de ouro é gerar emoção. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de voz de ouro, que eu quero trazer sem polêmicas. Não olhem para a pessoa, mas olhem para a oratória.
tudo que foi dito aqui, da forma como foi dito, simbolizam a voz de ouro. Perdi. Será que perdi? Aí ferrou. Ah, não, está aqui. Então quer dizer o seguinte, que ele estava falando para o público dele, e ele moldou o discurso dele para uma voz de cobre, aberta, exasperada, com grande utilização de recursos de modulação de voz, acelerando, reduzindo, silêncio estratégico. Os gestos largos representam emoção, gestos curtos, razão. E percebam que ele fala errado. E eu vou dizer para vocês que eu falo errado, às vezes, com pessoas rústicas, porque existe uma regra muito importante, é a calibragem. O que eu quero não é a persuasão. Eu não quero convencimento. O embate, portanto, com alguém que está do outro lado, pode ser um juiz do outro lado, um promotor do outro lado, advogado da parte contrária, não tem nada de calibragem. Talvez a estratégia de combatividade não seja a melhor estratégia em todas as circunstâncias. Porque é preciso falar como quem está em meio aos iguais. Pássaros de mesma plumagem voam juntos. Como eu consigo acessar aquela pessoa que está na minha frente? Como eu consigo convencê-la da melhor maneira? Eu tenho ali um juiz que não gosta muito de mim, é possível que, a partir desse sentimento, ele não sinta boa vontade com os meus argumentos. Isso é humano. E assim, com o advogado da parte contrária. E assim, muitas vezes, com um cliente chato, insistente, porque o que você quer é o convencimento. E aí nós temos o segundo tipo de voz, a voz de cobre. Voz de ouro, voz de cobre. A voz de cobre é aquela mais racionalizada, se assemelha muito àquela voz didática do professor, do palestrante, como eu estou fazendo agora. Um tonzinho de voz mais alto do que o normal. Preste atenção nesse exemplo da sustentação oral do Barroso. Exceções já previstas no Código Penal. O artigo 128 do Código Penal estabelece que não se põe o aborto em caso de estupro e quando necessário para salvar a vida da mãe. Nesses dois casos previstos no Código Penal, existe potencialidade de vida, mas em ponderação com outros valores, o Código descriminaliza o aborto. Mas no caso de anencefalia, não existe. Julgamento do feto anencéfalo. Percebam que, se o Barroso, naquela oportunidade, enquanto advogado, estivesse falando com a voz de ouro, ele ia destoar. Porque não é uma estratégia boa tentar fazer gerar emoção em ministros e desembargadores. Porque eles estão muito no plano do racional. Eles entendem da matéria. Então, o convencimento tem que ser próximo de um raciocínio lógico, de uma matemática, soma, divisão. Por isso que ele pontua. Porque quando você está com muito argumento, você fala em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Temos dois argumentos. Enquanto o Silas Malafaia fala assim, você é a coroa da minha criação. Eu te dotei de diversas qualidades. Ele fala argumento 1, argumento 2. Então, tribunal do júri, jurados leigos. Emoção.
ministro, desembargador, racionalidade. E não vou dizer que em nenhuma dessas situações eu não concordo muito com a excessiva combatividade. Bater boca. Eu faço falência. Tem situações. Existem excessos que exigem atitudes excessivas. Mas eu quero ter trânsito com o coração, com a mente, com a alma da pessoa que está na minha frente, construindo pontes e não muros. E nós temos a voz de cobre. A voz de cobre, ela nos convida para um sussurro, um canto de ninar, algo sedutor, que por vezes é necessário se utilizar. No discurso que gera emoção, isso tem a ver com a entonação. Olha esse cara que chama Roberto Malé, lendo um texto de Nelson Rodrigues. Reacionário. Eu sou reacionário porque sou pela liberdade. O não reacionário é o comunista que não tem liberdade nem para fazer greve. O socialista ortodoxo teve que engolir a castração imposta pela União Soviética e... Tema polêmico, não esqueçam o tema. Você percebe que ele fala como quem lê de uma maneira mais sedutora? Às vezes é necessário utilizar esse tipo de voz. Excelência, por gentileza. Eu tenho visto que os ânimos aqui estão exaltados. O senhor não acha que seria melhor que nós fizéssemos uma pausa na audiência? Voz de cobre. Ela te toca mais. É um sussurro. Percebe? Eu disse para vocês do silêncio. E não ter medo do silêncio. Porque o silêncio, ele provoca a reflexão. O que está acontecendo na cabeça desse cara? Ou então, um outro benefício é que ele retira ecos e vícios. Sabe o final de frase? Ou então o vício de fazer pergunta depois de uma frase afirmativa. Excelência, nesse caso, houve hora extra, não houve? Ou né? Ou então, você está me entendendo? Isso fica repetido. As pessoas não percebem que elas têm esses vícios. Não fala nem né, fala não. O no final de frase é uma agonia do cérebro com o silêncio. É querer emendar uma frase na outra. Não precisa ser igual o Steve Jobs, que fez esse silêncio aqui. Mas adotem o silêncio como quem fica à vontade com ele. Alguém pergunta para ele, o que você aprendeu na Apple, que está aplicando aqui na Next? Sensacional. É Steve Jobs, né? Se você fizer isso numa audiência, não vai ficar tão legal. Mas a pergunta é, você tem coragem de fazer um silêncio quando alguém te faz, por exemplo, uma pergunta provocativa? Doutor, o senhor não acha que o senhor está sendo muito destemperado?
Pode acontecer isso? Pode. O silêncio é um recurso que às vezes incomoda. Quem nos provoca, quem nos ataca, e tem como resposta o seu olhar contemplativo, e muitas vezes uma pergunta reflexiva: você está tudo bem? Você está bem? Não é uma saída? Pensaram nisso? O silêncio como resposta? Lei número 2. Fale com o corpo. O corpo fala, doutores e doutoras. 4 coisas importantes: postura, vestimenta, gestos e expressões faciais. Vou começar com a vestimenta. Advogados que se vestem melhor aumenta a sua percepção de valor em relação a clientes e pessoas com as quais ele convive. O problema de se vestir bem, eu tenho nos meus mentorados um e-book para mulher e para homem, porque está todo mundo ligado à nossa matéria, com sugestões. E eu encorajo essas pessoas, meus mentorados e alunos, a se vestirem bem. É muito comum que se vista bem. Você vai viajar fora do país, Milão, França, em especial Paris, Roma, as pessoas andarem naturalmente bem vestidas. E aqui parece que a cultura é inversa, que é natural andar mal vestido. E bermudão, chinelo havaiano o tempo todo, camisa regata, como regra. Mas existe uma parcela de nós que fica incomodado de estar bem vestido. Vou falar pelos homens, não vou falar pelas mulheres, não. Para mim, é comum que eu saia com gravata numa cidade como General Salgado. E aquilo espanta as pessoas. Falo, nossa, como você está bem vestido? Eu falo assim, esse é meu uniforme. Eu sou tabelião. Faz parte do meu dia a dia. Isso causa uma comunicação para aqueles que me veem e me ouvem. E o cuidado aqui é com os excessos. Excesso de cores, excesso de maquiagem, excesso de bijuteria, excesso de decote, excesso de pano para os homens. Excesso. Estar bem vestido, não estou falando de moda aqui. Nós estamos falando de persuasão. Como aqueles que lidam comigo me enxergam? Porque a gente faz naturalmente os nossos julgamentos. Se a pessoa se veste bem, ela é bem-sucedida. Já facilita um pouco mais a persuasão. Sem contar na estrutura do escritório de advocacia. Quanto melhor a estrutura, mais a tendência de bons honorários. Essa é a leitura que se faz. Não é só de advocacia, não. Qualquer setor. Vestimenta. Postura. Como você anda? Como você se expressa no mundo com braços e pernas? Primeiro ponto. Peito para frente, ombros para trás. Quem fala isso é Jordan Peterson. 12 regras para a vida. Na primeira ele fala: existe um componente químico positivo no cérebro dos seres humanos, daqueles que andam com o ombro para trás e o peito para frente, como quem enfrenta o que tiver que ser enfrentado, e não o contrário. Experiência com um caranguejo, ele conta. Postura, como você anda? Queixo paralelo com o solo, por quê? Nem para baixo, como quem está inseguro, nem para cima, como quem está meio arrogante. O que foi?
Gesticulação com as mãos com medida, quando necessário, e olhos nos olhos. Regra dos 3 segundos. Estou conversando aqui com vocês, e é meu dever separar esse auditório em três espaços. Eu não olho muito para uma pessoa, mas eu fatio meus olhares em 3 segundos para cá, 3 segundos para cá, e aí olho aqui e volto para lá, e olho para a doutora, olho para o doutor, e eu vou olhando como quem fala, olha para mim, escuta o que eu tenho para falar. Os olhos espelho da alma. Eu sou sincero, olha aqui, ó, o que eu estou falando é verdade. Isso nem sempre é verdade, que quem está olhando no olho está falando a verdade. Até por uma estratégia. Mas eu não costumo fazer palestra, Breno. Eu falei, não, tudo bem, mas se você está na frente aqui da sede da OAB, está conversando com 3 pessoas, você olha 3 segundos para ele, 3 segundos para esse, 3 segundos para essa, depois volta para cá e vai olhando no olho com a postura adequada. Então você já está bem vestido e com a postura adequada. Gestos. Lembre-se dos gestos daqueles que precederam aqui os vídeos. Gestos largos, emoção. Talvez destempero, mas é uma leitura que deve ser feita. O corpo fala. Gestos comedidos, plano da razão. E aí, você pode olhar os pés, está chacoalhando a perna? Você consegue sentir o sintoma quando você observa esse tipo de coisa? É uma consciência situacional, que é a expressão que os pilotos de avião têm. Eles estão ali pilotando no ar, às vezes carregando 100, 200 pessoas no avião. Eles estão tranquilos, mas atentos. E até uma sugestão aqui, em casos difíceis, de audiências difíceis, um advogado fica encarregado de dizer, de falar os argumentos, o outro fica atento à linguagem corporal. A hora que ele falou, a hora que você falou, doutor, a hora que você falou para o juiz que existia ali hora extra, ele fez assim, ó. A gente entra nas expressões faciais. Observar. Existem gestos, existem expressões faciais que são facilmente detectáveis. Você está conversando com a doutora aqui, falou, doutora, aquele dia ela viu você na padaria, você estava lá, não estava? Alguém do lado faz assim, ó. Ela não quer falar, mas não era esse dia, ou não era na padaria, era no, sei lá, no spinning box. É um gesto. Opa, espera um pouquinho, tem um sintoma aqui. Então, como o juiz está mostrando sua expressão facial, a testa, nariz, ele abre, raiva, pupila dilatada, pronto para a luta, boca fechada, com tensão, não quer falar, ou está se segurando para falar, bochecha alta, com risada, boca aberta, sorriso sincero, lábios de canto de boca, desdém. É fácil detectar. Então, o corpo fala. É que a gente não dá importância para isso. Braços cruzados. Esconder as mãos. O corpo fala. Rodinha fechada. Em círculo. Com os pés virados para dentro. Não entra ninguém aqui. Rodinha em meia lua. Estou aceitando gente para entrar para conversar. É só observar. Só que para isso você precisa estar atento. Como é que está a fisionomia do juiz? Como é que está a fisionomia do meu cliente? Como é que está a fisionomia do advogado da parte contrária? Está demonstrando um ânimo para o acordo? Porque às vezes você não consegue acessar no primeiro momento, mas você faz a leitura corporal. Você olha o advogado da parte contrária tentando, antes da audiência, procurar um acordo, ele não dá abertura. Às vezes você precisa escutar algumas coisas que você não quer, porque você sabe que a pessoa está com raiva. Quantas vezes eu já não fiz isso? Eu sei que a pessoa está fechada para me ouvir, só que eu sei que ela precisa desabafar, por causa da postura dela e de algum histórico.
Fulano, está acontecendo alguma coisa? Tá. Porque você não me avisou, porque você não fez isso. Eu achei que eu estou decepcionado com você. Se for alguma coisa que é irrelevante, você fala, você me desculpa, cara, eu não percebi. Acabou. Sabe quando despeja, está acumulado assim, despeja a emoção? Está pronto para encher de outra coisa? Olha no olho e fala, cara, desculpa, vamos conversar agora do que interessa? Às vezes é necessário isso. Às vezes é preciso ter fígado para fazer isso. Porque o objetivo é a persuasão. Porque o objetivo é o convencimento. É montar o próximo slide pensando nesse objetivo. Eu preciso me preparar. E a preparação se faz com 2 pilares: conteúdo e prática. Vocês acham que eu não pratiquei hoje o que eu estou falando aqui agora? Não tem essa. O advogado bem preparado se sente seguro. Vou falar diferente. O advogado que se prepara sempre se sente seguro, no seguinte sentido: eu estudei o que precisava ser estudado. Agora, se vai dar bom ou vai dar ruim, eu não sei. É esse o sentido que eu quero dar para vocês. E aí eu vou convocar Aristóteles, no livro Retórica. Ele fala o seguinte, olha, para você montar uma apresentação, são 4 etapas. A primeira chama-se invenção, que é buscar em tudo quanto é lugar os argumentos. Dito de outro modo, para nós aqui, juristas, e em específico para advogados, é buscar fundamentos técnicos, lei, doutrina, jurisprudência, e saber tudo dos autos. Página tal tem a frase tal, que eu vou dizer com negrito itálico sublinhado. Excelência, pela ordem. Nas folhas 72, a testemunha disse na polícia que não viu. Entende? É um Hadouken. Hadouken. Já viu? Não é do tempo de vocês, né? Videogame, né? É? No peito da testemunha. E aí? Sabe? Então é ter na cabeça o conteúdo, porque vê se você conhece gente assim. Na faculdade, teus amigos que sentavam na frente sabia tudo para escrever. Só que aí depois de formado não dá conta de fazer uma audiência. Tem dificuldade para apresentar um trabalho. Trabalho não. Não vou apresentar não, vai outro. Monografia, jamais. Pelo amor de Deus, faz 1 mês, 2 que eu não... Audiência, não, faz você. Mas tem conteúdo na cabeça. O que acontece? Professor, eu sou tímido. Breno, eu sou tímido. O tímido tem que treinar mais. Esse é o ponto. Eu vou falar para vocês. Eu desafio qualquer pessoa de qualquer área, me dá um texto e me dá 15 minutos. Porque eu já fiz isso muitas vezes, eu consigo falar de temas com uma autoridade, pseudo-autoridade, porque na verdade é superficial. Me dá aí o que você precisa. E eu consigo implementar, encaixar as palavras-chave, as palavras mais importantes, o que o texto me diz de mais importante, ainda mais com o chat GPT agora. Ou então é uma palestra para pessoas determinadas, fala assim, olha, qual que é a dor do pessoal? É essa. Eu friso o que é importante. Mas essa preparação eu já faço há muito tempo. Há muito tempo. Tímidos, estou lançando um curso online, vencendo a timidez. Você vai entender como é que você vai passar por cima disso. É preciso avançar, principalmente quem não está na internet. É extremamente recomendado, por quê? Porque é um dos diferenciais. Muita gente não está na internet, nem percebeu que isso é perder dinheiro.
pessoa precisa te conhecer. Então, na fase seguinte, eu tenho todo o conteúdo na cabeça, agora eu vou treinar. As fases seguintes de Aristóteles: elocução, disposição, e ação. Primeira coisa, eu vou construir um esqueleto de apresentação. E esse construir um esqueleto de apresentação não é tão óbvio assim. Começo, meio e fim, Breno, isso eu já sei. É como se fosse uma dissertação. Não é assim. Muitas vezes, você vai fazer uma sustentação oral, pode ser que naquele momento você enxergue que o juiz ou o desembargador está quase dormindo. O caso é complexo. Você não vai conseguir falar tudo no tempo disponibilizado. Excelências, muito boa tarde. Uma satisfação imensa estar aqui na presença de vocês. Cumprimento o presidente fulano de tal, pessoa na qual eu cumprimento todos os demais. Doutores, o caso aqui posto é nitidamente relacionado à legítima defesa. No dia tal, às tantas horas, fulano de tal se defendeu e por esse motivo ocasionou a morte de ciclano de tal, de modo que a partir de agora eu vou demonstrar com fatos que a legítima defesa efetivamente deve ser reconhecida por vossas excelências. Em vez de você começar a Constituição Federal, ampla defesa, aí o Código Penal, o caso concreto, isto posto é legítima defesa. Ou então você abre um looping. Excelências, boa tarde. O dia de hoje me lembra a primeira vez que eu fiz sustentação oral, porque o caso é extremamente semelhante com o que hoje é posto. E vou dizer para os senhores em um instante. Que caso é esse? Se abre um looping na cabeça da pessoa. Por quê? Nós, seres humanos, temos a necessidade de... Nós gostamos de novelinha, nós gostamos de historinha. Como que vai ser o final dessa história? Eu quero saber. Que caso é esse? É um recurso para se utilizar para manter a atenção daquele que você quer que te ouça. Porque tem gente que sobe na tribuna para falar, ou na audiência que vai fazer, e parece que fala para dentro porque não quer ser ouvido, ou tem medo de ser ouvido. Primeira pergunta. Você vai para uma audiência, uma sustentação oral, você quer que aqueles que ali estão te ouçam? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Talvez sim, talvez não. Essa é uma autocrítica, é uma avaliação sincera que deve ser feita. Para mudar. Para decidir mudar. Não quero mais ficar calado, ou não quero mais falar para dentro. Não quero que a minha timidez vença a minha vontade de crescer. É isso. E aí você faz a preparação adequada. A fase interna da preparação, do treino de oratória, que se chama elocução, é escolher palavras e frases pensadas estrategicamente. Você pega um texto e fala, isso é o mais importante. Ou então, você sabe que o juiz gosta de um determinado autor, você vai citar ele, esse autor que ele gosta. Porque você percebeu que nas sentenças, dos despachos, das decisões, ele menciona ciclano. Excelência, segundo Sérgio, esqueci o nome dos trabalhistas da vida, Sérgio o quê? Fran Martins? Não, Fran Martins não. Sérgio Pinto Martins, isso aí. Excelência, segundo Sérgio Pinto Martins, a doutrina, o senhor já deve conhecer, esse caso aí, é aquele do livro dele, assim. Gostei, hein? Pega bem. Então, a elocução é escolher estrategicamente palavras e frases para serem ditas em momentos estratégicos. É a cartinha na manga aqui, ó. Então, veja. Você escolhe palavras e frases, você tem um conteúdo na mão, você tem postura,
você tem gestos, você tem vestimenta, você tem modulação de voz, você está construindo um eu diferente, um advogado poderoso, um advogado forte, que consegue efetivamente entrar na cabeça das pessoas e fazer alguma confusão. Porque nós sentenciamos, imagine nós, que não somos juízes, nós sentenciamos fulano e ciclano pelo jeito que ela se veste. O juiz também falou, esse caso aí é um caso daqueles advogados de massa. Tinta. Manda embora. Não, doutor, não é assim. Então, é usar estrategicamente tudo que você pode utilizar a seu favor. Inclusive, se preparando para provocações e contra-argumentações. Porque é possível que a sua tese seja frágil, ou mesmo que ela seja forte, é possível que seja mencionado algo que você sabe que pode ser mencionado e ter o contra-ataque. Excelência, pela ordem já está precluso isso, coisa do tipo. Está preparado. E provocações. Eu tive uma mentorada que era extremamente reativa. Reativo. Quem fala, quem provoca, está no plano da ação, da racionalidade. Quem responde abruptamente à provocação, está no plano da animalidade. Pega o teu cachorro que ama você, aí você vai mexer na comida dele. É possível que ele te morda, porque ele tem instinto. Ele te ama, mas ele é reativo. Nós não podemos estar no plano da animalidade. Então, você sabe que o advogado pode te provocar de alguma maneira? Ê, doutora, que nem aquele dia que a senhora perdeu o prazo, hein? Uma provocação. Faz parte do jogo. O que você vai fazer com essa provocação? Qual frase você vai dar em alto nível para responder aquele causídico? Então, a preparação está ligada a tudo isso. E a ação, que é o último, a palavra do livro de Aristóteles é hipócrisis, que diz respeito a você atuar como um ator, como quem se investe de uma posição e diz e sente algo que não está sentindo de fato. A hipócrisis do Aristóteles não é a hipocrisia que nós temos hoje. É uma hipocrisia de quem atua em juízo. Quando eu ia dar aula, sexta-noite, segundo horário, meu ímpeto era chegar todas as vezes, mesmo que eu quisesse ficar em casa, com os meus, sentado tomando um vinho com a minha esposa, e com o meu filho pequeno, eu pensava assim, eles não têm nada com isso. E eu chegava, boa noite, doutores e doutoras, seja muito bem-vindo a essa aula sensacional de títulos de crédito. Hoje eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por endosso, aval, letra de câmbio. A sua energia contagia quem está do teu lado. Então, quando tem uma pessoa de energia baixa perto de mim, eu faço assim. É assim que nós atuamos em juízo. Essa é a minha visão. É o que eu advogo. É o que eu faço no meu cotidiano. Essa é a preparação. Essa é a hipócrisis. Quarta lei, penúltima. Etos, patos e logos. Olha só. Aristóteles fala que a persuasão está em 3 pilares. Etos, patos e logos. Etos é uma palavra cuja etimologia da palavra nos remete à ética, à reputação do orador, à reputação do advogado. É um advogado que foi pego com a boca na botija
pegando dinheiro que não era dele, falando de honestidade em juízo. Não tem o ethos. Por isso que tem um livro que eu sempre indico, As 48 Leis do Poder, que diz: cuide da sua reputação como você cuida da sua vida. Um profissional sem reputação não consegue convencer muitas pessoas. A pergunta que se faz é: quem que é esse cara para estar falando o que ele está falando? Então é nesse momento que muitos profissionais se invocam do argumento de autoridade. Boa noite, doutores, meu nome é Breno, eu sou tabelião, sou escritor do Manual de Oratória, Carisma e Persuasão, escritor do Manual de Direito Empresarial, dentre outros 5 livros. Sou professor de Direito Empresarial, mentor em oratória há tantos anos, formei um caminhão de gente. Vou escutar. Mas não é só isso, é prova. Hoje eu estava me preparando para falar aqui, e eu coloquei o celular para gravar a minha preparação. Então é assim, eu estou criando um instrumento para validar a minha autoridade. Porque depois eu vou postar eu falando o que eu treinei. Vai falar, tá vendo? Tem que treinar. Se você treinar, vai dar certo. Prova. Ou então prova social. Olha, conversa com fulano, eu defendi um direito que ele pleiteou em juízo, pergunta para ele se deu bom. Você tem que combinar com o cara, né? Por quê? Porque ele vai estar feliz, então, falei para você falar de mim lá. Ou então o que acontece na internet? O pessoal coloca lá prints de pessoas elogiando o teu trabalho. Isso é ethos. Isso tem que ser trabalhado. Isso te ajuda no caminho da persuasão. Então você já tem modulação de voz, porque você treinou. Você já tem vestimenta, postura, gesto, atenção com a expressão facial, preparação, conteúdo em dia. Sabe tudo do processo. Sabe como defender, fazer a subsunção. Preparou-se para o discurso. Você tem autoridade, ou está demonstrando ter autoridade. O caminho está trilhado. Vai dar bom. Eu estou afirmando para vocês que dá certo. Segundo pilar da persuasão, patos. Etimologia da palavra, paixão, ou seja, emoção. As pessoas se decidem pela emoção e justificam sua decisão com base na razão. Então você emociona e dá argumento para ela pegar e falar, tá vendo, é isso aqui. Por causa disso que eu estou decidindo dessa maneira. Isso em todo lugar. Você chega numa loja, o vendedor que sabe utilizar a emoção, ele fala, prova esse sapato, prova essa roupa. Ou então, você não quer levar isso para sua esposa? Ela vai ficar linda, é a cara dela. Ela já comentou que gosta desse modelo. Você já pensa o quê? Minha esposa vai ficar feliz, eu vou ganhar uns pontos, você põe o pé no sapato, você se sente confortável, isso gera o quê? Uma sensação, uma emoção. E como que é isso na prática? Para nós, juristas, é gerar emoção, como, por exemplo, a imaginação. Fulana, eu entendo o que você está dizendo. A minha função aqui é pegar esse problema que está acontecendo na sua vida e permitir que você vá, como você disse, que gosta de viajar com os seus, ir para uma praia, sentar numa cadeira, tomar uma cerveja, olhar aquele espaço bonito que tem diante de você, estar com seus filhos, beijar seus filhos. Deixa comigo. Imaginou uma sensação positiva. Tem alguma coisa a ver com ancoragem, PNL. Eu falo isso no meu curso sobre vencendo a timidez. Ou então exclusividade. Doutor, o senhor cobra a consulta? Perfeitamente, mas deixa eu te dizer. Esse caso seu, ele tem uma complexidade tal
que ele merece um atendimento exclusivo. Exclusividade. As pessoas amam exclusividade. Amam exclusividade. São gatilhos mentais. Estou dando exemplo, tá? Tem um caminhão de exemplos. Não vou tornar essa palestra enfadonha. Terceiro, ethos, patos e logos, razão. Raiz, etimológica, lógica. Da lógica se extrai o raciocínio que nós conhecemos como se então. O silogismo, premissa maior, premissa menor, síntese. Olha, excelência, nós temos que o artigo tal fala tal coisa, fulano fez tal coisa, logo, subsunção. O que é isso? Logos, razão. É mesmo, hein? Artigo tal, com tal ação, aplicou a norma, síntese. E ele já estava com vontade, porque se provocou emoção nele. Fala, é mesmo, hein? É isso aí, vou aplicar essa norma. Favorável, ponto positivo para você. Ou então, você criar uma justificativa. Olha, eu estou fazendo isso porque, a palavra porque é importantíssima quando você vai justificar algo. As pessoas tendem, matematicamente, estatisticamente, a ceder a você. Foi feita uma pesquisa, só para vocês entenderem. Colocava aquele monte de gente numa fila para tirar xerox. Existia de fato. Chegava uma pessoa e falava assim, eu posso entrar na sua frente? Ah, não. A maioria das pessoas falou não. Mas se você dissesse, eu posso entrar na sua frente porque eu tenho que ir no banheiro? Ou porque eu tenho que voltar para a sala? Ou porque minha mãe vai vir me buscar? Ela fala, pode passar. A maioria cedeu. Pelo simples fato de que você colocou um porquê. Você acha que eu não faço isso de vez em quando? Às vezes eu faço. Às vezes eu faço. Fila de avião, assim, aquele monte de coisa. Você entrar, fazer o raio-x. Estou atrasado. Você não deixa eu passar porque o meu voo está saindo? Tem que ter o porquê. Isso o quê? Logos. Logos. Garantia e reversão. Você fala assim, olha, o risco é meu, eu vou trabalhar e você não vai pagar nada. Quem vai me pagar são os honorários sucumbenciais ou então, no final, no êxito. O risco é meu. Isso é logos. Tá ligado? Tá pegando? Então, você tem esse caminhão de coisa que eu falei até agora. Você chega nesse momento, você fala, meu Deus, então é mais fácil do que eu pensei. Eu só preciso começar a implementar. É isso. Começa com um passinho, outro passinho, o outro, e vai se lapidando. E essa lapidação não é automática, óbvio. Eu tenho um negócio aqui na minha bolsa, quem quiser depois eu mostro, chama Caderno do Impossível. É o Breno do futuro. É o Breno que eu não sou hoje, mas quero ser. Eu coloquei e escrevi isso no papel. E sabe quem que é o Breno do futuro? Da oratória? O Breno da oratória é um dos 3 maiores mentores do Brasil. Ele se veste assim, ele fala assado, ele dá palestra no Brasil inteiro, ele faz isso, ele faz aquilo, está escrito ali. A maioria das coisas que eu escrevi está acontecendo. Mês passado eu estava dando uma palestra de oratória em Fortaleza, a convite. Oratória eu não consigo, Bruno. É teu instrumento, Cristo. A escrita e a voz. Não perca para o seu medo de falar em público. Última lei. Interesse-se genuinamente pelas pessoas. E aqui faço porque eu sinto que eu preciso dizer isso para vocês. As 4 leis que eu passei para vocês, elas são poderosíssimas. Elas são capazes de
construir ou destruir vidas, de fazer com que você alce voos altíssimos que você nem consegue imaginar, pelo simples fato de que você começa a dizer a palavra que você veio dizer ao mundo. Você sente dentro de você, mas você cala essa voz, e você cala novamente, até o momento que você tem que decidir. Fala, eu preciso fazer isso. Minha esposa é extremamente... ela se afasta dos contextos de fala em público. Ela não gosta. Só que ela teve um chamado. O chamado não tem nada a ver com o religioso, não, tá? Qual que é a dela? A Camila, ela é registradora de pessoas em Andeara. Mas o chamado dela é yoga. O chamado dela é Vedanta, filosofia hinduísta. O chamado dela é paz de espírito e transmitir isso para os outros. E esse chamado ela vem construindo, para conseguir chegar num lugar e poder falar isso para as pessoas. Então, se você está nessa, de que falo ou não falo, falo ou não falo, esse é um momento, isso é uma oportunidade. Você está buscando, você está aqui. Interessar pelas pessoas é dizer qual é efetivamente a dor dessa pessoa. Eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho. Foi feito um experimento antropológico na África. Um antropólogo foi numa tribo africana e pegou um cesto e colocou muito doce. Ele pegou esse cesto e colocou debaixo de uma árvore e chamou as crianças e disse o seguinte, falou, olha, vamos ficar perfilado, eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, já, vocês corram, quem chegar primeiro ganha o cesto com os doces. E assim ele fez. Perfilou as crianças e começou a contar. 1, 2, 3, já! As crianças pegaram nas mãos umas das outras e correram juntas em direção ao cesto. Chegando no local, eles começaram a repartir os doces. O antropólogo chegou assustado, impressionado. Falou, fulano, por que vocês fizeram isso? Ela falou assim, fizemos o quê? Por que um de vocês não correu e pegou? Esse um que teria chegado primeiro, teria todos os doces. Ele falou, tio, Ubuntu. Falei, o quê? Que graça tem eu chegar primeiro e ficar com tudo, se todos os meus amigos vão ficar tristes? Eu só sou eu, porque somos nós. Depois de ter dito essas 4 leis para você, e te provido com armas para persuadir e convencer as pessoas, é preciso dizer para vocês que essa arma poderosa deve ser vista com um olhar humano. Porque nem sempre esse é o caminho. Como que é a vida do advogado? É lide, é conflito, são lágrimas, xingamentos, embates, discórdia. Nem sempre esse é o caminho. Nem sempre uma sentença favorável é uma vitória. Nem sempre os honorários que nos chegam às mãos são livres de mácula. Qual é o custo disso? Interessar-se pelas pessoas, que eu digo aqui, é tentar entender de fato aquela dor e tentar encontrar um caminho humano para convencer de uma maneira humana para você acessar a alma das pessoas. As olharem não como inimigos, juízes, promotores, advogados da parte contrária, nós todos somos imperfeitos e trilhando um caminho
do qual nós entendemos que estamos fazendo o nosso melhor. E que são pessoas que passam por nós. Por tudo que eu disse, eu gostaria de dizer para vocês: meu muito obrigado. E se hoje eu sou o que sou, é porque nós somos nós. Nós não estamos desconectados, nós viemos dele. E vamos embora para ele. Seja ele quem vocês acreditarem. Ubuntu para todos vocês. Muito obrigado. Essas são as redes sociais do Breno Dores. Tá? O Breno Dores, o Dores é o sobrenome do meu pai. E eu não tenho ele. Se vocês procurarem lá na internet, é outro Breno. Você viu que o doutor Pedro falou? Breno de Queiroz Paz e Silva? Aí ficou o sobrenome do meu pai com o Breno, meio que um nome artístico. Se vocês se sentirem encorajados, sigam o Breno Dores no Instagram, no canal do Tabelião, Breno Dores, Facebook. E se vocês entenderem que precisam de algum apoio, de um estender de mãos, entre em contato comigo. Nós falaremos a respeito da sua dor, da sua dificuldade e lapidaremos com certeza tudo o que precisa ser lapidado em vocês. Tem o site também, brenodores.com.br. Tá? Obrigado. O sorteio? Perguntas. Temos perguntas? Quem vai fazer a pergunta com voz de cobre? Fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta para o palestrante? Lembra que ele falou, você perde a vergonha. Quem que está com cólicas psicológicas para fazer pergunta? Vamos lá? Professor, durante a explanação, durante uma palestra, essa é uma técnica, essa questão de estar sempre se movimentando para um lado, para o outro? Sim. Eu preciso saber se vocês estão me acompanhando, se vocês estão interessados em mim. Então, essa técnica é para ver se os pescoços fazem assim. Se estiver fazendo, está ótimo, eu continuo. Se não estiver fazendo, eu paro. Se preciso for, eu conto uma piada. A gente tem que ter repertório. Um dos grandes instrumentos do orador é a memória. Então, tem que ter na cabeça história para contar. Essas histórias para contar, inclusive piadas, tem que estar memorizada para você resgatar o público. Era isso que eu fazia com os meus alunos. Lá numa sala de aula de direito empresarial, segundo período, tinha um momento que eu parava e falava assim, não sei se eu conto uma piada. Professor, conta uma piada para nós. Aí eu contava uma piada para resgatar, porque eu ia andando, o pessoal não ia acompanhando. Então tem sim, tem sentido e tem razão. Ficar parado dá sono. Perdão. Alguém mais? Mais alguém, pessoal? Sinal que a palestra foi ótima. Tiraram todas as dúvidas. Tô achando que o pessoal abordou todos os assuntos. Tá com vergonha. Será? Ai, que bom. Começou. Boa noite. Como vencer o nervosismo, muitas vezes, na hora de falar? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas vão falar, umas tremem, outras dão risadas, né? Quando começa. Como treinar esse nervosismo, se preparar antes de falar em público? Nós temos vários motivos pelos quais a gente entra nesse estado de colapso, que
em última análise, ela pode desembocar no sequestro mental, que aí você não está mais governando a si mesmo. Você está indo meio que num automático. Imagina uma situação em que você está com muita raiva discutindo com alguém. Você está falando algumas coisas que você possivelmente vai se arrepender. Um estágio anterior a esse é essa ansiedade que causa um tremor nas mãos, um gaguejado, o queixo fica batendo. Excesso de ansiedade. Então, nós temos 3 motivos. Eu vou falar só o que eu acho que é o mais importante. É medo de sentir o que se sente quando se está falando em público. Medo de sentir o que se sente quando se está falando em público. Então, eu estou prestes a começar a falar. Eu já sei qual vai ser a reação física do meu corpo. Eu já começo a colapsar. Eu já começo a ter sintoma de ansiedade ali. O que fazer nesse momento? Você entender, e aí eu estou afirmando para você, que os primeiros 3 minutos, depois que você começa a colapsar, se você ganhar tempo, você tende a ir ficando tranquilo, porque o pico de ansiedade, ele bate e volta. Então, eu vou começar a falar, eu vou ajeitar esses papéis, eu vou abrir esse copo e tomar um gole, eu vou ligar o microfone, fazer assim, perguntar, está ligado, vocês estão me ouvindo? E com isso você está ganhando tempo. Passou de 3 minutos, o seu corpo começa a entender que você não vai morrer. Porque essa é a sensação, é de quase morte. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí você fala, não, não vou morrer. Ó, aí começa a passar. Por isso que muitos relatos de pessoas que vão fazer prova oral, que vão fazer sustentação oral, as primeiras que eu mentorei, enfim, situações como essa, de exposição, elas aplicaram essa técnica, entenderam como funciona o corpo humano. E dá certo, ganha tempo, vai passar, isso é fisiológico. O corpo está entendendo que você não vai morrer. Luta ou fuga? Eu vou largar isso aqui e vou embora. Então, assim, às vezes você precisa falar em juízo, muita coisa, mas você quer se ver livre da fala, do microfone. Você domar esse instinto com essa técnica ajuda muito a você falar o que tem que ser dito, no tempo correto e com autoridade. Falar com autoridade, um tom de voz, a voz de cobre. Vocês guardaram os exemplos, né? Então, você não vai falar com o desembargador ou com o juiz que está no plano da racionalidade com uma voz de ouro, mas um tom de voz a mais. Excelência, eu preciso falar com o senhor a respeito de um caso. Já adiantaram para o senhor? Não adiantaram? Ó, é uma situação muito complicada em que eu precisei vir falar com você, com o senhor. E aí você vai falar tudo o que tem que ser dito. Doutor, qual que é o método mais eficiente que o senhor usa para combater os vícios de linguagem, principalmente o né no final de toda a frase? Você tem que observar toda sua fala com atenção, porque as pessoas não prestam atenção, elas não sabem que elas têm esse vício. Elas não percebem sequer os gestos exasperados e involuntários. Então, eu fui fazer uma mentoria com uma advogada que ia dar palestra na Migalhas, no site Migalhas, um escritório grande em São Paulo, em que os donos, vou colocar assim, tá? Os sócios, presidente, né, e VP, falaram assim, olha, vai você. E ela fala, meu Deus do céu, eu prefiro morrer. Ela é daquelas. Só que aí ela não podia falar não, ela, Breno, pelo amor de Deus. E ela ia falar, ela começava a falar, e ela tinha gestos involuntários, ela não falava mal. Ela tinha poucos vícios. Mas ela pegava, ela tinha um cabelão assim, e ela fazia assim com o cabelo. Ó. Falando, explicando a palestra. Ela pegava, enrolava aquele cabelo e fazia assim, e jogava para trás. Aí, daí a pouco, caía o cabelo, ela pegava e fazia assim, ó. Muitos gestos involuntários. E assim com o vício. O né, qué, ui. O que me dá uma agonia é ver o Sérgio Moro falar, no sentido do e nessa situação,
Não tem necessidade disso. E é perceber que você não precisa. Você tem que ser amigo do silêncio. Falou uma frase, é ponto final. Aguarda para falar próximo. Sim? Eu estou vendo o pessoal concordar. Pessoal, quem tem dificuldade aqui para fazer audiência? Parabéns. Ninguém. Ah, o pessoal não ergueu a mão porque está com medo de erguer a mão. Ah, nada, vai. Sustentação oral. Sustentação oral é foda, né? É, né? Tete a tete com o cliente. Fechamento de contrato. Quem tem dificuldade? Quem tem roteiro para fazer o pitch de vendas? Para fechar o contrato? Quem tem um roteiro? Fala, olha, aqui o escritório ele faz isso, nós temos uma equipe assim, nós vamos fazer isso, um script. Porque tem que ter, né? Fica mais fácil isso é preparação, né? É assim como você dá uma palestra, assim como você vai fazer uma audiência, a preparação para atender um cliente é estratégica. Ah, não sou muito desse. Então pega o melhor que tem no teu escritório. Esse advogado é o cara que sabe vender. Porque assim, pegar um novo cliente é como bater um pênalti. Vamos pensar, um pênalti na final da Copa do Mundo de clubes. Quem que vai bater? É aquele que é bom de bater pênalti. E se você pega o melhor que tem para bater pênalti e coloca ele no script de vendas, com o quê? Com a observação das objeções. Fala, olha, está muito caro. O que é muito caro para você? O que está faltando para a gente fechar? A sua dificuldade é com o parcelamento? Porque a objeção de preço sempre existe. Olha, aqui nós não somos um escritório de advocacia que abandona o cliente. Esse valor existe porque eu vou ficar exclusivamente disponível para você. Isso você não vai encontrar. Esse valor os outros escritórios não têm. É por isso que está mais caro. Ou você deixa para o improviso ali. O que ele fala, depois eu vejo. Na hora lá eu vejo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Obrigada pela informação rica para a gente da área do direito. E todos nós, pelo menos assim, eu posso falar pela grande maioria, precisamos usar a voz. E a minha pergunta é, a dicção, né, você falar com clareza, a fonoaudióloga, algum tipo de exercício nesse sentido, ajuda, doutor? Doutora, são dois os nossos instrumentos de trabalho, a escrita e a voz. Eu vou dizer para você, doutora, que no último mês, eu peguei e comprei um caderno de caligrafia. Ou seja, eu estou lidando com um instrumento meu de trabalho com zelo, com carinho que ele merece. Eu considero que a minha voz é naturalmente grave, e a voz grave, ela dá mais autoridade para as pessoas. Ela soa mais séria. A voz fininha não soa muito séria, porque algo que não dá, né? Também a zoação do Anderson Silva, que é multicampeão de MMA, os caras zoam o multicampeão de MMA porque ele tem a voz fina. Então, assim, principalmente na pandemia, eu fiz várias sessões de fonoaudióloga. Várias. Como é que eu poderia lapidar? Porque eu tinha um programete de rádio. Ele era um programete de 3 minutos, por isso que tem esse nome. Nem sabia que existia esse nome. Mas ele era mais ou menos assim. Olá, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev, e esse é o Fala Direito. Hoje nós vamos responder a dúvida de fulano de tal. E aí tinha uma questão de respiração,
uma questão de sobrearticulação, porque eu tinha sobrearticulação. Olá, olá, meu nome é Breno Dores, eu sou o tabelião. Porque meu pai fala, olha, você tem que falar todas as palavras com clareza. Meu pai é radialista. Meu pai é apresentador de programa de televisão há muito tempo. E ela me corrigiu. Falou, não, tá bom. Eu falei, não. Ela falou, não, o pessoal está elogiando. Eu falei, tá, mas não tá bom, pode melhorar. Então, sim. Sobretudo para quem quer ter uma voz mais grave. Sobretudo para quem tem dificuldade com articulação, com clareza. É cuidar de um instrumento de trabalho. Se você fizer isso porque quer melhorar, eu vou te dar 1000 parabéns. Boa noite. Sobre as expressões corporais, gostaria de saber se existe alguma técnica sobre a gesticulação das mãos na hora do discurso e se existe alguma limitação de área que seus braços ou as mãos podem se movimentar, que isso acaba influenciando no poder de convencimento do discurso. Tudo que chama a atenção em excesso, que não seja o seu discurso, ele não é bem-vindo. Existem pessoas, vamos imaginar um italiano aqui, as pessoas que falam muito com a mão. As pessoas que falam muito com a mão, daquelas que se tirar a mão, ela não consegue falar, são pessoas que tiram a atenção do que está sendo dito. Então, excesso de gestos, mesmo que você esteja tendo um discurso racional, não é bem-vindo. E a regra geral, essa regra é batida, é a gesticulação, quando é racional, acima do ombro e abaixo da linha da cintura. Então, os gestos largos é para discurso emocional. Aí sim, ele pode passar da linha do ombro ou falar assim, aqui, nesse solo, fulano morreu. Agora, tem que ter gesto. Se não tiver gesto, também está errado. Não ficar com os braços cruzados ou com a mão no bolso, é como quem diz, eu estou escondendo algo. Pode ser a própria timidez. Pode ser uma mentira, uma inverdade que esteja sendo dita. Portanto, as mãos vão comunicar e devem ser uma continuação da sua fala. Se você tem vários argumentos, porque assim, você tem muitos bons argumentos, você deve pontuá-los. Em primeiro lugar isso, em segundo lugar isso, em terceiro lugar aquilo, em quarto lugar, portanto, eu estou com a razão. Agora, eu tenho argumentos ruins, eu digo tudo de uma vez sem pontuar. Como quem está utilizando da técnica, a quantidade supera a qualidade. Agora, se eu tenho argumentos bons e ruins, eu começo com um médio, eu falo logo em seguida o fraco e sempre encerro com o mais forte. Que dá a impressão de que você foi muito bem na argumentação. Falou, olha, falou isso e terminou com isso. Falou aquilo. Sensacional. Beleza? Pessoal, agora começou a ficar com coragem. Então, agora quer fazer, né? Mas está com cólica psicológica, né? Boa noite. Boa noite. Minha pergunta é um pouco complexa. Não precisa nem responder agora, se entender que não cabe. Na verdade, seria mais sobre a sua mentoria. Eu queria saber possíveis estratégias de comunicação, não especificamente a oratória, para quem atua em áreas diferentes e trazer isso com propriedade nas redes sociais, sem parecer que você faz de tudo um pouco, então você não faz bem nada do que você faz, entendeu? Porque eu venho da advocacia, mas também trabalho no setor público. É complexa mesmo, mas que legal. Você vê que o pessoal já está com essa abertura para a internet. Você sabe que quando você
começa a falar, você pega a câmera, as primeiras vezes é muito estranho. Aí você fala assim: oi, pessoal, vou contar para vocês hoje que eu levei meu gato no pet. Ai, que feio. Dá uma coisa ruim. Dá uma coisa ruim, né? Só que, sabe o que acontece quando você começa a postar? Parece que o povo que te segue, às vezes você nem sabe quem é, eles começam a ficar te olhando nos lugares e apontando assim, falou: olha lá. É tipo como se fosse da Malhação, sabe? Vocês são da época da Malhação? Não tinha o Cabeção? Eu vi o Cabeção uma vez no Rio, e eu falei: Camila, olha lá o Cabeção, ele da Malhação, não sei o que tem. Você vira tipo uma estrelinha, porque você fala para uma tela. E aí, quando você define um foco de atuação, por exemplo, mentoria em oratória, agora eu vou falar sobre isso. Você começa a falar, você foca em um público, e aí você começa a fazer o seguinte. Dica. Primeira coisa, você grava você falando, e aí na hora de ouvir o que você falou, você abaixa o volume. Abaixa o volume e fica vendo você gesticulando suas expressões verbais, faciais, como você atua. Depois, você faz o contrário. Você coloca só o som e se escuta sem se ver, para ver se está legal. Se tiver aprovado nos dois, você posta. Se não tiver aprovado nos dois, ou você deleta ou larga lá para você no futuro, o seu eu do futuro, publicar, falar assim: olha como era baguá, olha como era ruim. Pessoal, ó, eu saí daqui. Meus primeiros vídeos para o YouTube, eles eram muito sérios, fechados. Mas tem que definir uma linha estratégica. Tem que definir uma faixa etária. Tem que definir se é mais para estudante ou se é mais para profissional formado, se é concurso ou se não é. Tem que ter uma espinha dorsal. Porque se você chega numa página, e eu estou fazendo uma consultoria específica para isso, falou: Breno, tá bacana, viu? Tá bacana teu Instagram, mas eu acho que você tem que rever o teu público. Foi agora, ontem essa reunião. Eu falei: olha, é 18 até 44. Eu fui ver hoje, porque ela me pediu, essa consultora, meu público ficou mais velho. Eu falei: lógico, você ficou mais velho. Meu público agora é de 25 a 44. 70% das pessoas que me veem no Instagram têm essa faixa etária. Eu tenho que falar para eles. Eu estava falando para gente que estava na faculdade. Eu estava errando na estratégia. Porque eu faço o que eu faço é para conversão. Não é para diversão apenas. Eu amo fazer isso aqui. Mas os meus estão na minha casa esperando, uma quinta-noite. Tenho certeza que tem muitos de vocês aqui que abriram mão de momentos com os seus para vir aqui. Não acredito que é para trabalho, para bono, não. Depois a gente conversa. Breno, boa noite. Boa noite. Como que a gente consegue introduzir essa pausa estratégica no discurso, sem parecer que talvez você esteja divagando ou enrolando? Há um tempo, um limite para que fique bom essa pausa? Sim, sim. A pausa, o silêncio, ele deve ser uma espécie de clímax. Assim como quando você, do Silas, ele vai caminhando numa ascendente de voz e de gestos. E o clímax é o final. O ponto mais importante é o final. Você pode e deve escolher o momento em que você faz uma pausa reflexiva. Se você perceber bem, aqueles discursos, aquelas falas que são mais emocionais, ela tem esse momento e ela é estrategicamente escolhida.
Como quem diz, por exemplo, falando a respeito de Deus e do amor. Tem a história do pai que não entendia por que Deus provocava mal nos seus filhos. E ele foi entender isso, e ele conta essa história. E ele disse que entendeu o amor de Deus quando o filho dele nasceu e o filho dele estava com febre. E nada fazia aquela febre ceder. Nenhum remédio. E por amor, ele conta que abriu o chuveiro com água gelada e colocou o filho dele debaixo da água gelada. E ele via o filho dele sofrendo profundamente e se debatendo. E como quem pergunta, por que você está fazendo isso comigo? E aí ele responde, porque eu te amo. Tem que ser estratégico. Tem que ser num momento assim que... Foi o clímax, esse final. E aí você pode até soltar essa bomba e virar as costas. Não é sensacional? Eu amo isso, gente. Para contar piada, eu tenho uma lista de piada na carteira. E aí a minha esposa já escutou assim, nossa, ela fica muito brava. Aí os caras, o pessoal toma uma, né? Fica mais alegre, fala assim, agora o Breno vai contar umas piadas aqui. Aí ela fala, não, deixa ele contar. Aí eu pego uma lista de piadas. Todas as piadas elas estão memorizadas profundamente, que eu as conto há muito tempo. E tem os momentos em que eu sei que eu tenho que parar de falar porque as pessoas vão rir. Eu tenho que fazer silêncio. Porque se eu continuar falando, ninguém vai ouvir o que eu estou falando. Então, até na piada, o silêncio é importante. O silêncio é fundamental, doutores e doutoras. Inclusive, quando você faz a contemplação, e você fala silêncio, esse caso aqui está produzindo uma injustiça. Existem famílias sofrendo por causa desse caso. Expressão facial. Perfeito, obrigada. Não tem uma piada que dá para contar no vídeo assim. Eu já pensei em montar um stand-up comedy, mas aí acaba com a reputação, aí eu lembro da lei que não pode acabar com a reputação. Tem piada de advogado, mas não é lugar. Mais alguém? Que noite sensacional. Vocês estão percebendo? Pelo menos da minha parte. Estou sentindo uma energia muito positiva, o pessoal querendo realmente lapidar a comunicação. Vocês estão de parabéns. Estou gostando muito. Bom, perfeito. Agora você me deixou numa situação complicada, viu? Por quê? Como que eu vou falar agora perto do doutor? Não, vai encerrar. Então, fiquei numa situação que eu nem sei o que eu vou fazer agora. Sinceramente, me perdi completamente. Espera 3 minutos, né? Como é que é? Respira fundo e por aí vai. Bom, pessoal, muito obrigado, doutor Breno. Foi muito interessante, muito mesmo. A gente vai fazer um sorteio, ele vai trazer um livro para a gente. Tá? Agradeço a todos vocês também por estarem presentes. Vai ter um de jejum ali, vamos dizer assim, tá? Uma coisinha para vocês comerem. Tá? A doutora Paula também está aqui com a gente. Obrigado, doutora, por ter vindo. Tá bom? E vamos fazer um sorteio também dos nossos convites para a nossa festa junina. Tá? Quem não comprou ainda, tá? São R$5 só, pessoal, para ajudar o asilo, tá bom? Quem puder ajudar, ir lá, vai no dia 5/7, sábado que vem, a partir das 19h30 por aí, tá bom? Vai ter o que de sempre tem, que é o quentão, aquelas coisas do pessoal que já está acostumado. Tem uma... Eu não posso dizer essa palavra, senão gera um problema muito complicado. Mas vai ter uma dança lá de um povo que se junta com o outro, sabe? Se eu falar o que vai dar um problema muito grande. Né? Então, vai ter esse negócio aí lá. Então, todos estão convidados, tá?
Vamos sortear hoje 2 pares de convites também, junto com o livro do Dr. Breno. Tá? Estou envergonhado do lado dele aqui. Deixa eu acabar isso logo antes que eu me caia aqui. Vamos lá, doutor. Vamos fazer um sorteio. Doutor Pedro, como presidente da nossa subseção, qual é a importância de eventos como este que traz conteúdos técnicos e os temas mais diversos imprescindíveis para a prática da advocacia, como o tema de hoje, a oratória persuasiva? A importância desse tema é que com isso conseguimos trazer aos advogados e acadêmicos de direito um conhecimento que vai ser muito útil na vida profissional deles, porque o advogado, o termo advogado, ele vai falar em nome de alguém, então saber falar, saber se expressar de maneira persuasiva, eu acho que é fundamental. E eu acho que deu certo, que a palestra foi excelente, todos gostaram e buscamos sempre a nossa gestão, da qual você faz parte orgulhosamente, tem esse intuito de trazer aos advogados novidades e temas relevantes. Muito bom, parabéns. Obrigado. Doutora Mariana de Oliveira, advogada, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Araçatuba. Doutora, na sua opinião, qual é a importância da oratória persuasiva no cotidiano do direito penal, da atuação na área penal, principalmente em audiências criminais, interrogatórios e sustentações orais em tribunais? Aproveitando o ensejo, em relação à comissão que você preside, qual é o pensamento no sentido de fomentar cada vez mais esses eventos para uma qualificação contínua dos nossos advogados aqui da 28ª subseção? Pois não. Bom, a oratória persuasiva, ela dá credibilidade, né, ao advogado na hora tanto de conversar com clientes quanto nos tribunais. Então, algo muito importante, né, que o Dr. Breno trouxe para nós, e eu acredito que seja muito importante para a vida também. Quanto à nossa comissão, nós visamos qualificar os advogados, né, da nossa comissão e também os novos advogados para como presidir, tanto com falar com o cliente, em audiências. Então, nós estamos abertos também a tirar dúvidas de advogados, trazer novos membros, novas palestras. Nós temos toda uma missão aí durante a nossa gestão. Muito interessante, parabéns. Lembrando aqui, qual é o próximo evento que a comissão está trazendo aqui para a 28ª? O próximo evento será, nós iremos definir ainda o dia, nas últimas semanas de agosto terá uma palestra do júri com o doutor Eduardo Cury, que é um membro da nossa comissão também, e um jurista bem conceituado também na cidade, e ele vai fazer a palestra para nós, trazendo um pouco de informação, tanto do júri iniciante até o final. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Professor Doutor Breno, primeiramente, parabéns de verdade mesmo pela exposição aqui, pela aula grandiosa que você nos trouxe. Professor, na arte da persuasão do advogado, o que não pode acontecer de jeito nenhum? Quais os erros, deslizes mais comuns que poderia falar para a gente? O advogado não pode nunca ir para uma audiência, para uma sustentação oral, sem a preparação. E quando eu digo preparação, eu estou dizendo o conteúdo do que vai ser dito e o treino em oratória. Então, buscar todos os fundamentos teóricos aliados ao treinamento de oratória. Quando você for falar em público e entrar em ação, você obviamente tem que se atentar para a modulação de voz, a alternância de tons de voz mais alto, mais baixo, mais rápido, mais devagar, respeitar o silêncio estratégico. Dessa maneira, você somando toda a preparação e esta forma de se expressar de uma maneira mais
colorida, você trará muito mais resultados positivos para você. Então, portanto, você não pode deixar de se preparar com o conteúdo, treinamento e se atentar para a modulação de voz, alternando ritmo, tom de voz e também respeitando o silêncio estratégico da sua fala. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a OAB de Araçatuba, em nome do presidente Pedro e também a minha querida amiga Mari, pelo convite.